Dani, vamos começar falando a diferença entre solidão e solitude. Solidão o povo conhece mais, mas a solitude, o que é isso? É de comer? Bom, quando a gente fala em solidão, a gente fala num estado de espírito em que a pessoa se isola. Ou ela se isola por causas sociais, né? A mobilidade urbana faz isso, a televisão faz isso. Então, a gente teria causas sociais, a mobilidade, a urbanização, a pessoa muda demais, grandes cidades, a TV. Isso favorece a solidão. A gente tem causas psicológicas. Então, baixa autoestima, pensamento derrotista, medo. Tem causas circunstanciais. Então, em algum momento, eu perdi alguém, eu me divorciei, ou eu acho que eu estou mais velho do que as pessoas, ou eu trabalho, meu emprego exige constantes mudanças, e tem causas espirituais. Então, quando a gente pensa em solidão, a gente pensa nesse estado em que, por alguma questão, eu não me relaciono com as pessoas, né? E a solitude tem a ver com aquele movimento em que eu decido me afastar para me relacionar melhor com Deus, para conhecer, para tomar decisões. Então, tem aqueles momentos na vida em que a gente precisa se afastar para tomar decisões. Porque é complicado a gente pensar em grupo. Então, você diz, olha, eu preciso estar sozinho, eu preciso refletir, eu preciso ponderar. Às vezes as pessoas acham, quando você se afasta, que você está vivendo a solidão, e às vezes você está vivendo a solitude, né, Dani? Isso. E quando não há essa compreensão, vai achar que já está em pecado, né? Pastor. Pastor, você acha que os jovens hoje, o senhor também trabalha com jovens, adultos, eles estão vivendo mais a solidão ou a solitude? Eu acho que eles precisam experimentar solitude. E essas causas que Dani falou aqui, às vezes, quando a pessoa chega a um determinado momento da vida, ela é empurrada para a margem. Aí vai estar para ela decidir se ela vai aceitar esse tipo de imposição ou ela vai reagir e poder experimentar. No começo você disse que a juventude não está necessariamente na idade, só na idade, mas no espírito que a gente tem, nos sonhos que a gente tem. Eu acho que tem muitos que têm vivido a solidão hoje, não a solitude. Eu tenho percebido que é mais solidão do que solitude. Talvez por desconhecer a necessidade da solitude, confundir solitude com solidão e permitir que a solitude se transforme em solidão. Entendeu nada, né? Todo mundo. Não, mas esse trocadilho aí foi muito importante, né? A Dani falou de causas emocionais, mas também ela mencionou a questão da causa espiritual, a questão da solidão. Você poderia mencionar as causas espirituais da solidão, Gediel? Bom, eu queria, se a gente pudesse trabalhar um pouquinho a questão de alguns modelos bíblicos. Então, tem uma causa que é demoníaca, né? Tem causas que a gente pode ver lá, o exemplo do Gadareno. Então, ele é um camarada que vivia isolado. É uma causa espiritual, né? Então, o pecado leva a pessoa a cada vez mais se ensimesmar. Então, o isolamento, na verdade, ele, como você mencionou a questão, as pessoas acharem que está em pecado, quando a gente se isola, a gente está fazendo a opção de ser menos humano, conversamos ali, né, Dani? Quanto mais a gente se isola, foge dos relacionamentos, eu sou menos humano do que deveria ser. E uma das causas do isolamento, nem sempre é percebida assim, mas tem alguma coisa que está por trás do isolamento que precisa ser percebida. Se está ali, se estiver, é pecado mesmo, que é o egocentrismo, que é o egoísmo. Então, eu penso só em mim. E isso vai me afastando das pessoas, e porque eu já me afastei de Deus quando eu opto por agasalhar essa questão do egoísmo no meu coração. Espiritualmente, esses pecados vão assediando, vão ganhando espaço, e depois é como aquele mexilhão que agarra na rocha e vai ficando incrustado ali. E aí, milagre, vai reverter o quadro. Eu fiquei pensando, Dani, por que as pessoas elas se sentem só? Porque, às vezes, você pode estar no meio de muitas pessoas e também se sentir só. Qual que é o problema que você vê hoje, até atendendo, né, no consultório? O que tem levado, conduzido as pessoas a estar nessa condição hoje, de estar se sentindo só? Carol, a gente vive num contexto de muita competitividade. Então, nesse contexto de alta competitividade, eu não vou me abrir. Além disso, tem pessoas que são muito agressivas.
Então, assim, sabe aquela pessoa que reclama o tempo inteiro? Ninguém dá conta de estar com ela, porque ela está sempre reclamando, Né? um murmurador contínuo. Né? Uma outra pessoa que acaba sendo complicada é a pessoa que tem medo. Ah, não, fulano de tal um dia me feriu, Beltrano um dia me feriu, Ciclano me feriu, todo mundo me feriu, eu vou viver sozinho. Só que o pastor Gidiel lembrou bem, as pessoas que ficam muito tempo isoladas, elas se tornam cada vez mais egoístas, os relacionamentos acabam sendo cada vez mais difíceis, e a gente só cresce no relacionamento com o outro. Porque o Paul Tournier, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Então, eu só vou crescer no relacionamento com o outro. E a gente vive um contexto em que a gente tende a se afastar do outro porque o outro machuca mesmo. Mas, longe do outro, eu vou me machucar mais ainda. Então, tem esse contexto altamente competitivo, tem uma sociedade tecnológica, tem a TV, tem a maneira como eu me enxergo. Tem pessoas que se enxergam tão abaixo do abaixo do abaixo que não dá para se relacionar. Ou gente que se considera muito acima. Não, eu tenho doutorado X, eu tenho doutorado, eu ganho não sei quantos, e aí eu não vou me relacionar com qualquer um. Ou então, não, eu só tenho ensino fundamental, eu ganho X, então não dá para me relacionar. Então, são elementos que acabam evitando o contato, porque eu busco só iguais, e o relacionamento não acontece só entre iguais, ele acontece entre os diferentes também. E como aí que fica mais rico, né? Com certeza. Agora, uma coisa que o Egidiel falou, a questão essa coisa do relacionamento um fim em si mesmo. Né? Um casal que tem um relacionamento um fim em si mesmo, certamente a tendência é morrer. Né? Apesar de ter duas pessoas ali totalmente egoístas, voltadas para si mesmas, e tudo tem um fim em si mesmo, morre. Então, não é fato da pessoa estar só. Um casal também que está só, também tem essa questão de estar morrendo. Né? O que vocês pensam disso? Bom, eu acho que a gente precisa também considerar o seguinte: tem pessoas que elas são mais tranquilas. Nós temos um amigo que usa duas expressões. Tem gente que é mais monge e o outro é mais ninja. Então, às vezes a pessoa... Eu tenho um amigo que a gente estava em grupo, ele andando assim, e eu falei assim: pastor, amigão, chega mais perto. Ele falou assim: Gidiel, eu preciso do meu tempo sozinho, cara. Tem gente que precisa desse tempo sozinho, tem gente que é mais acelerado. Agora, tem um detalhe que é interessante. Algumas pessoas desenvolvem um mecanismo de defesa para permanecerem só. Então, pessoas que estabelecem um muro, um fosso, impedindo que os outros se aproximem, e aparentemente estão bem. Eu me lembro da minha época de universidade, o dia que eu estava mais mauzão, dauzão, era o dia que eu mais fazia as pessoas rirem, que eu mais agitava a turma, porque eles não chegariam perto da minha dor. Eu era uma pessoa solitária, mas vestia uma capa de um camarada que animava, que contava piada e tudo mais. Quando o casal entra, um é mais monge e o outro é mais ninja, se não tiverem essa visão de que um precisa de um tempo sozinho, e aí entra o perigo, Léo. Esse camarada da solitude cair no tobogã da solidão. Então, ele não pode confundir. Aí eu vejo o modelo de solitude da Bíblia. Jesus é o mestre da solitude. Jesus se retirava para orar. Jesus estava sozinho aqui, estava sozinho ali, chamava a turma, e o segredo é esse equilíbrio. E uma outra coisa, só para completar essa ideia, acho que todo mundo sabe disso, né? Dani trabalha muito com isso. A causa das frustrações, e uma das coisas que me empurra para a solidão é frustração. Perfeito. São as expectativas infundadas. E no casamento, as pessoas, às vezes, entram com expectativa infundada. O outro vai ser tudo o que eu preciso. Não é. Não é. Aí começa esse distanciamento, e eu vou tentar colocar no lugar do outro outras coisas. E aí você diz que realmente é verdade. O sucesso vai passar muito longe desses dois. Esse papo está muito bom, mas o pessoal está querendo perguntar aqui também, gente. Passa. Para a Dani, a respeito hoje das redes sociais. Então, a influência que tem, né, como mudou a sociedade, convergiu, né, para um momento diferente, e como ela hoje tem contribuído fortemente para alimentar a solidão das pessoas. Né? As pessoas têm muitos amigos ali,
milhares de amigos, mas não se relacionam com nenhum às vezes. Existem alguns efeitos negativos da solidão, e um desses seria uma absorção intensa nas mídias. Recentemente, eu li num jornal de circulação nacional a opinião de uma neurocientista, e ela mencionava que o Facebook tem um efeito extremamente positivo. Porque ela vai dizer o seguinte: olha, quando alguém curte, isso produz uma sensação de euforia tão grande em mim que eu me sinto pleno. Eu falo, poxa, tem gente que gosta de mim porque curtiu. E quando a gente olha redes sociais, a gente diz, olha, você lança um post, ninguém curte. Você fala, não tem amigo nenhum, ninguém curte. Então, a gente olha, às vezes, você fala assim, não, fulano bombou na rede, tem 100 e tantas curtidas, não sei tantas curtidas. Por quê? Traz um efeito extremamente prazeroso. Então, tem algumas regiões do cérebro que vão ser ativadas por essa sensação de prazer. Qual que é o grande risco? É eu acreditar que os meus amigos da rede são os amigos. E esquecer desse contato aqui, ó, porque na rede o contato ele é lindo. Eu só converso a hora que eu quero. Eu sou linda, maravilhosa, fantástica, sensacional. Só coisa boa, Carol. Só coisa boa. E tem casal que está namorando pelo Facebook agora. É mesmo? Mais fácil, né? Pois casal casado. é. Um no quarto, outro no outro, e se namoram ali pelo Facebook. Muito mais curtindo o outro. Tá vendo? Mas vocês falando isso, eu fiquei pensando aí, negra, você que está aí muito à frente. Né? As pessoas, quando elas vão, às vezes, despontando, Deus vai levantando, eu imagino que, às vezes, em vários momentos, a gente se sente muito só, porque você não sabe se aqueles que estão próximos a você são realmente aqueles que te querem mesmo bem e tudo. Fala para a gente, se você vive, às vezes, ou já viveu essa situação por estar aí, né, à frente. Solitude e solidão, os dois andam juntos, assim, na questão ministerial. A solidão, porque você tem que se isolar de muitas coisas para não se envolver justamente com opiniões. Você, às vezes, não pode comentar certas coisas em redes sociais para você se preservar a sua imagem, preservar a sua própria opinião. Ela é muito colocada em xeque se você expõe isso para as pessoas. E a solitude porque você precisa. Para mim, eu gosto de momentos de solitude porque eu preciso para poder me recompor. Porque existe uma demanda de energia, né, das pessoas com a gente e da gente com as pessoas, que se você não se isolar para orar, para buscar, para se reabastecer, para buscar, para ir ao culto como frequentadora, você vai só dando. E não tem como dar de fonte que não está buscando lá alguma coisa. A árvore, ela tem que estar firmada em uma raiz. Eu sou desse pensamento. Eu tenho a minha igreja, eu tenho um lugar onde eu busco alimento, porque eu vou dar o que se eu não tiver algo. E eu não fico iludida com redes sociais, não. Acho muito bacana, gosto demais. Falo que 80% hoje das pessoas que me conhecem foram pelas redes sociais, porque o meu trabalho está todo lá, seja YouTube, seja Facebook, seja Twitter. Porém, eu não me iludo com isso, porque, ao mesmo tempo que ela coloca a gente para cima, ela também coloca a gente para baixo. Isso vai de quem está me olhando. E quem me conhece, eu sempre posto isso, quem me conhece, sabe quem eu sou, está do meu lado. Aí é que está, negra. Tem um autor chamado John Powell. Ele tem um livro chamado Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou? E aí, nesse livro, ele vai falar dos 5 níveis de relacionamento. Ele fala dos relacionamentos mais superficiais até os relacionamentos mais íntimos. Quem sabe quem você é, provavelmente, deve ser menos do que 5 pessoas. Tá? Justamente. Amigos chegados, a gente tem poucos. Talvez você tenha 5 ou 10, se tiver muito. Mas aquela pessoa que olha no seu olho e que tem coragem de falar a verdade em amor, são muito poucas. E aí você menciona, tem um outro livro que eu li, O Pastor como Conselheiro, de um autor chamado Paul Hoff, dizer que foi procurado por um grande pastor de uma mega igreja. E quando ele era psicólogo, quando esse pastor chegou no consultório dele, ele falou, olha, mas por que você está me procurando? O que o senhor veio fazer aqui? Ele falou, minha vida se caracteriza por uma superabundância de contatos e uma pobreza de relacionamentos. Então, eu penso que muito da solidão dos líderes, né, dos pastores, dos cantores, tem muito a ver com isso. Eu não vou me abrir, não é todo mundo que é meu amigo. E, de repente, eu falar do meu lado muito pessoal, tem que ser uma pessoa com quem eu tenha liberdade.